Bom, na sequência, nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo. Daqui a pouquinho, o Fernando Iglesias vai estar conosco, direto da Agência Safras, conversando, fazendo uma análise do mercado. Mas lembrando que o mercado tem acompanhado, sim, uma variação positiva no mercado físico e no mercado futuro, oscilando, mas acima dos R$ 240 em alguns casos no mercado futuro. Mas não, vamos, vamos agora. Vamos começar pela B3, negociações de hoje. O fechamento lá na B3 tem um vencimento mais curto, rolagens de posições, mas ainda aparece na tela, 226,55, 0,22 de queda. Outubro, sim, o contrato mais negociado a partir de agora, 242,55, variação positiva de 0,06%. Novembro, 243,55, 0,39 de queda. Dezembro, 244,15, 0,51 de queda. Vamos às praças de comercialização, apuração feita pela Scott Consultoria, São Paulo, Barretos, Araçatuba, arroba negociada à vista, 214, a prazo 216,50, já descontado. Fundo Rural, outros impostos, Minas Gerais ao norte, 209,50 à vista, 212 no aprazo. Campo Grande, 214 no à vista, 216,50 no aprazo. Oeste do Rio Grande do Sul, quilo à vista, 6,35, a prazo 6,40. Vamos a mais 4 praças. R$ 190 em Cuiabá à vista, 192 no aprazo. Santa Catarina, 229 à vista, 231,50 no aprazo. Paragominas, 199,50 à vista, 202 no aprazo. Tocantins ao norte, 204,50 à vista, 204,50 à vista, 207 no aprazo. Será que o teto dos preços, cotações do mercado físico foi atingido, principalmente as cotações lá da B3? Será que ainda há espaço para altas no mercado físico? O que está acontecendo nesse mercado? Vamos agora um resumo, um raio-x do mercado de pecuária, e ninguém melhor para falar conosco do que o próprio Fernando Iglesias, da Agência Safras, que já está conosco. É um prazer falar contigo mais uma vez. Muito obrigado pela disponibilidade, Iglesias. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. E sim, o mercado físico do boi gordo vem subindo aí, uma alta consistente dos preços. A gente costuma brincar no mercado que muitas vezes os preços ali, eles descem de elevador e sobem de escada, né? Isso quer dizer que o movimento de alta costuma ser um pouquinho mais lento. Mas dessa vez não. Dessa vez o movimento de alta foi tão agressivo quanto de queda. Nós tivemos um agosto aí muito ruim em relação a preços e um setembro de recuperação a pleno vapor, né? Então, basicamente, a oferta enxugou no mercado interno, em especial na região norte, e abriu perspectiva para todo esse movimento. Então, agora nós estamos convivendo com uma realidade muito diferente. Físico paulista, já tivemos relatos de negociações acontecendo aí a 235, 238 até R$ 240 por arroba no decorrer dessa semana. Então é um mercado muito mais firme se comparado àquilo que a gente viu em momentos anteriores desse ano. Bom, a depender dessa reta final de setembro, outubro pode chegar aí com preços mais firmes até, é isso, Fernando? Bom, nós temos um limitador importante para considerar nesse movimento da arroba do boi gordo, que é a entrada de animais confinados dentro do mercado. Então tem uma expectativa maior em relação à oferta de animais confinados agora em outubro, do que nós tivemos agora em setembro. Setembro realmente teve um mês de enxugamento de oferta. O que aconteceu? Olhando para a região norte em particular, tá? Agosto, ali foi um mês em que o pasto perdeu muita qualidade no centro-norte brasileiro. Norte do Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Acre, Pará, foram estados em que o pecuarista que produz ali nessas regiões em regime extensivo o ano inteiro, perdeu muita qualidade no pasto, perdeu muita capacidade de retenção e colocou um grande volume de animais para o abate. Tanto que agosto, de acordo com dados do CIF, foi o maior abate do ano. Tivemos aí o maior volume de animais abatidos em 2023, agora em agosto. Então isso explica por que o mercado caiu tanto. Então, nesse cenário de grande volume ofertado, setembro já não contava com isso. A gente já não tinha esse volume de animais ofertados no mercado em setembro, a oferta enxugou,
o frigorífico teve muita dificuldade para fazer as escalas de abate e isso fez com que o mercado se recuperasse muito rapidamente. Bom, há relatos, inclusive, de negócios já R$ 240 no interior aqui de São Paulo. Isso pode ser, a partir de agora, um piso para as negociações? É lógico que esse seria um caso ainda registrado pontualmente, mas a gente pode encontrar um novo piso para a arroba do boi gordo, né, nesse patamar dos 240? Bom, por enquanto os negócios que estão acontecendo nessa faixa de preço ainda são pontuais, ainda são negócios bastante específicos ali que estão acontecendo nesse nível de preços. As negociações em São Paulo estão acontecendo aí, a grande parcela delas está se concentrando entre 230 a 235. Lógico, já tem uma mudança importante quando nós olhamos ali para as últimas semanas, mas de qualquer forma eles estão flutuando nessa média de preços. Ainda 240 não virou ali a referência principal de preço. É exatamente nesse sentido, ainda voltando à questão do confinamento. Falamos, inclusive, com Francisco Manzi, da Climate, que falou que a intenção de confinamento ainda está um pouquinho tímida em relação àquilo que se imaginava diante desses preços praticados. Vocês já têm, pelo menos, uma estimativa se vai se manter nos patamares do ano passado, ou pode até ter uma reação na intenção ou no confinamento com uma recuperação dos preços? Vocês têm esse levantamento já do confinamento ou não? Sim, nós já fizemos. Na verdade, assim, a expectativa inicial para esse ano de 2023, antes dessa sangria dos preços que aconteceu ali em julho e agosto, a estimativa era de 7,3, quase 7,4 milhões de animais confinados. Ia ser aí disparado o maior confinamento da história, pensando que ano passado nós tivemos aí um confinamento de 6,8, 6,9 milhões de cabeças. Então, esse ano de 2023 seria um ano aí de uma posição bastante destacada. O que nós observamos no mercado é que realmente houve uma queda da intenção de confinamento, principalmente diante de tudo que aconteceu no mercado, né, em julho e agosto, curva futura pouco atrativa, e isso vai resultar numa queda aí de aproximadamente 400 mil cabeças. O que nós temos ideia aqui em Safras e Mercado é que o confinamento agora em 2023 fica um pouquinho coisa acima de 7 milhões de cabeças. Ainda vai ser um confinamento espetacular. Nós temos que lembrar aqui o seguinte, né? O volume de animais confinados no Brasil vem crescendo ano a ano por outros motivos que não só os valores praticados da arroba do boi gordo. Tem outras questões que têm aumentado o volume de animais confinados no Brasil. Por exemplo, áreas tradicionais de pastagem vão perdendo espaço para outras lavouras, em especial soja. Então, isso vai acontecendo no mercado brasileiro, essa transformação vai acontecendo, em especial na região centro-oeste, e o volume de animais confinados cresce ano após ano. Lógico, nós temos as dificuldades ali a serem consideradas, as questões que envolvem mercado futuro, mas de qualquer forma ainda temos um volume grande de animais confinados para esse ano de 2023. Um confinamento ainda em níveis históricos, batendo o recorde do ano passado. Bom, tradicionalmente nesse período começa a indústria ter que ofertar um pouquinho mais, já visando a produção de carne no final de ano, exportações, também tem feriado lá na China. Esse movimento deve significar ou significa uma tendência ou é um movimento pontual de alta nas negociações, reformulando, logicamente, refazendo aquilo que logo no começo falamos? Bom, aqui no Safras e Mercado nós acreditamos sim num potencial bom de demanda em relação ao último trimestre. Um ponto de atenção muito importante dentro do mercado esse ano é a China. Nós temos que lembrar o seguinte, a China atravessa por um momento de graves dificuldades econômicas, a moeda chinesa está bastante desvalorizada. Para as exportações chinesas isso é muito bom, né? A China consegue colocar produto manufaturado com grande qualidade nas exportações, têxteis, defensivos, fertilizantes, químicos, né? É uma série de produtos que a China exporta são muito competitivos hoje no mercado internacional em função dessa desvalorização cambial. Mas o contraponto é que a China é o grande importador de commodities em escala global. Ela compra grandes volumes de carne bovina, de soja, algodão, minério de ferro, milho. Então, nesse contexto, essa desvalorização cambial não é tão positiva assim. Tanto que o que nós observamos no mercado de proteína animal é uma queda dos preços globais dentro do setor carnes. As três principais carnes vêm apresentando queda dos preços aí no decorrer desse ano,
Carne bovina, para se ter ideia, no passado nós tivemos negócios aí que chegaram a bater $8.000 a tonelada, pago pelos importadores chineses. Hoje esses negócios aí estão na faixa de $4.500 por tonelada. Então realmente houve uma perda importante em relação aos valores praticados entre um ano e outro. Tá? Então isso afeta as decisões da indústria. Agora, uma recuperação econômica na China vai ser muito importante, em especial para 2024. Agora eles devem comprar eles vão seguir comprando bons volumes, a grande questão é o preço que vai ser pago pela carne bovina. E aqui, em relação ao mercado interno, temos aí aquele período tradicional de maior demanda, entrada do 13º salário, temos aí aquelas bonificações que são muito comuns nessa época, no último trimestre, tem também a criação de postos temporários de emprego. Tudo isso é muito importante em relação ao consumo aqui no Brasil e vai oferecer sustentação aos preços da arroba e da carne bovina. Fora as questões relacionadas aos volumes exportados, né, que a gente tem mostrado aí, apontando pelo menos firmeza nessas exportações de carne bovina, né? Apesar da dificuldade na China, continua sendo nosso principal parceiro comercial, né? Isso não vai mudar. A China vai seguir comprando grandes volumes de carne bovina. A grande questão realmente é preço. O X da questão desse ano não é o volume exportado. Tanto que nós imaginávamos realmente que o Brasil voltaria a vender grandes volumes de carne bovina após aquele sobressalto causado por aquele embargo, né? A carne bovina brasileira lá no primeiro trimestre. Já havia esse entendimento que volume não seria o problema. O Brasil venderia, sim, grandes volumes de carne bovina no mercado internacional. Hoje somos disparado a melhor opção de fornecimento de carne bovina. O Brasil, inclusive, representa 1/4 da exportação global de carne bovina. Então, de 4 quilos que o mundo exporta de carne bovina, 1 quilo é de carne bovina brasileira. Então, o Brasil numa posição de muito destaque. Realmente o que está pegando é preço médio, qual que é o valor pago para essa carne bovina no mercado internacional. Esse é o grande ponto de 2023. Tá? Então, essa recuperação econômica na China, esses pacotes de estímulo que o governo chinês tem adotado, essas questões que envolvem aí a moeda chinesa, são muito importantes aqui para a venda de carnes do Brasil nesse final de 2023 e no ano que vem, logicamente. Né? Então, o Brasil aí temos a segurança que o Brasil seguirá líder global das exportações de carne bovina. Realmente resta saber os preços que vão ser pagos pelo produto nos próximos meses. Agora, para finalizar, agradecer a tua disponibilidade, como sempre, Fernando. A gente fala sobre essa questão, inclusive o próprio CPE divulgou a relação de troca, né, de 9,58 arrobas de um boi aqui em Paulista para troca por um bezerro Mato Grosso do Sul. Né? Essa relação de troca aí de 9,58 arrobas agora em 2023 contra 8,36 arrobas lá em 2022. 1,22 arrobas em média aí nessa relação de troca, né? Pode inverter, a relação de troca pode se tornar um pouquinho mais favorável e o bezerro também começa a subir um pouco na hora da reposição nessa troca, mesmo com a arroba um pouco mais desfavorável nessa troca, o bezerro tende a ter uma valorização daqui para frente? Bom, nós temos que entender qual que é o momento que nós estamos em relação a ciclo pecuário. Sim. A reposição esse ano, nós estamos num ano em que a reposição está com valores muito descontados. Só para dar um exemplo, né, tem bezerro sendo negociado no Acre abaixo de R$ 1.400 a cabeça. Bezerro Nelore de 12 meses está saindo ali a R$ 1.350, R$ 1.360 a cabeça. Então ainda há boas oportunidades de compra de reposição nesse ano. Tem que haver o entendimento que muitos investimentos que aconteceram no mercado do boi gordo em 2019, 20, 21 e no primeiro semestre do ano passado, só estão maturando nesse ano, que é natural, é compreensível diante do ciclo alongado que nós temos dentro do mercado do boi. Então é aproveitar esses momentos em que a reposição ainda está acessível, porque o descarte de matrizes não foi brincadeira esse ano, muita fêmea acabou sendo descartada nesse período, muitas matrizes foram abatidas, até mesmo em função dessa queda dos preços dentro do mercado de reposição, e ter o entendimento que no próximo ano, muito provavelmente, a reposição já vai estar com patamares de preços mais altos, preço diferente do que a gente tem hoje, em função justamente desse descarte. Teve um crescimento das fêmeas indo para o abate na ordem de 25%.
Isso só o que passou pelo sistema de inspeção federal. Estamos falando aí de mais de 6 milhões de fêmeas abatidas de janeiro a agosto, contra aí 4,8, 4,9 milhões de fêmeas que foram abatidas no mesmo período do ano passado. Então, dá um crescimento de 25% entre um ano e outro, e isso só o que passou pelo sistema de inspeção federal, sem considerar as outras instâncias de abate, o abate na esfera municipal, estadual e o clandestino, né? Então, ter o entendimento que esse descarte de matrizes vai gerar consequências no médio e longo prazo também. Tá? É um dos fatores de pressão de queda da arroba do boi gordo nesse ano de 2023, mas também vai gerar consequências de médio e longo prazo. Em algum momento, o ritmo de nascimento, no ano que vem, né, o ritmo de nascimentos não vai acompanhar a demanda por animais de reposição e os preços da cadeia pecuária vão entrar em maior propensão a reajustes. Então, ter esse entendimento que o descarte de matrizes desse ano vai trazer impacto, vai trazer mudanças dentro do mercado para 2024 e, em especial, para 2025. A produção de bezerros menor, 2024 finalzinho, 10 meses ali depois, estação de monta, 2025 uma menor disponibilidade de animais, a contar por essa dinâmica que está sendo registrada agora. Fernando, o produtor pode ficar atento, pode ficar contando com novas variações positivas, o piso já ficou para trás, tem algum teto aí na projeção de vocês ou não? Olha, o que nós estamos monitorando o mercado por enquanto, 250, até mesmo ali, no melhor cenário possível, 255 é possível. É difícil imaginar altas ainda mais consistentes dentro do mercado do boi, diante das questões que nós temos ali relacionadas à exportação. O mercado interno, apesar de uma melhora do consumo de carne bovina esse ano, uma parcela da população, principalmente aquelas famílias que dependem de 1 a 2 salários mínimos ali para garantir toda a renda familiar, elas seguem preferindo proteínas mais acessíveis, seguem preferindo aí carne de frango, ovo. Então, ter um entendimento que, por mais que o consumo tenha melhorado, ainda temos limitadores, ainda há limitações. Então, basicamente, nós não devemos observar altas ainda mais explosivas no preço da arroba do boi gordo. Tem que monitorar também a entrada de animais confinados no mercado. E lembrando aqui o pecuarista que está nos acompanhando, o confinador que está nos acompanhando, o mercado tem muita volatilidade esse ano. A volatilidade está muito agressiva. Nós acabamos de presenciar um movimento em V da arroba do boi gordo. Nós tivemos uma queda muito agressiva e agora uma recuperação também muito agressiva. Então, entender que existem mecanismos, existem ferramentas para você se proteger dessa oscilação, dessa volatilidade de preços e garantir um bom resultado para o seu confinamento. É fundamental ter esse entendimento. Tá certo. Ferramentas de comercialização, ferramentas de proteção de preços, sem dúvida nenhuma ficar contando com a alta, voltar ao patamar dos R$300 esse ano, como era registrado lá atrás. R$300 é uma alçada, quer dizer, um voo muito grande, né, para poder conseguir chegar a esse mesmo patamar do ano passado. É quase que uma missão impossível, né, Fernando? Precisaria de uma variável nova para justificar preços da arroba nesse patamar de volta. Ou um aumento muito grande das exportações, um problema sanitário na China, por exemplo, que levasse a uma compra muito agressiva de carne bovina aqui do Brasil e que os preços subissem muito, de uma maneira muito contundente, ou mesmo uma desvalorização cambial ainda mais robusta, um câmbio ali batendo 5,60, tudo isso poderia motivar altas mais consistentes dentro do mercado do boi. Mas não parece ser esse o caso, não parece ser esse desenho de mercado que nós temos agora para 2023. A grande questão aqui é que quando o mercado estava em queda, o que nós sentíamos ali entre os pecuaristas era uma preocupação enorme, uma preocupação imensa. E agora o sentimento que fica dentro do mercado é realmente um sentimento de euforia. Nesses momentos de grande volatilidade, é aí que é muito necessário você trabalhar com racionalidade, trabalhar com calma para identificar quais vão ser as melhores oportunidades. Tá? Tem que ter essa clareza para você conseguir fazer as negociações da melhor maneira possível. Fernando, desculpe, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, preciosas informações. Um abraço à equipe de Safras
E, como sempre, aqui, o produtor sempre muito bem informado com a tua participação, seus comentários aqui no Tempo e Dinheiro. Bom, é sempre um prazer participar aqui no Tempo e Dinheiro. Contem comigo em mais oportunidades. Até uma próxima. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Bom, e lembro que a todos essas informações ficarão disponíveis para você acompanhar, rever detalhes sobre o fechamento do mercado e análise também do Fernando Iglesias de Safras e Mercado conosco sobre o mercado do boi gordo. A todos um ótimo início de noite, bom descanso e até amanhã.